Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne e reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da oitava da Páscoa. Estamos vivendo esta semana de um modo intenso, como se fosse o único dia da ressurreição do Senhor. Por isso, quero desejar a você que o seu dia seja realmente um dia de ressurreição. Para rezarmos melhor, ouvindo o que Deus quer nos falar e a Igreja nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Senhor que dá a vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 12 de abril, meu irmão, minha irmã, esta quarta-feira na oitava da Páscoa, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Lucas, no capítulo 24, nos versículos de 13 a 35. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que vem para produzir frutos em nossa alma. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu."
Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira, na oitava da Páscoa, ouvimos este Santo Evangelho que narra o episódio dos discípulos de Emaús. Jesus que os alcança no caminho, explica-lhes as Escrituras e parte o pão com eles. Um detalhe muito importante desse Evangelho, segundo Lucas, é a palavra caminho. Lucas usa abundantemente a palavra caminho no Evangelho de hoje, bem como nos Atos dos Apóstolos, que é também de sua autoria. Não é à toa que o evangelista diz que Jesus os alcançou no caminho. Que Jesus perguntou a eles: o que vocês vinham conversando pelo caminho? E depois de todo aquele percurso, e quando Jesus se manifesta a eles, eles voltam para a comunidade dos apóstolos e contam tudo o que havia acontecido no caminho. O que é o caminho, irmãos? No início do cristianismo, a fé cristã, a fé em Jesus, era chamada a fé do caminho. Quando alguém queria dizer que existia uma comunidade reunida, era a comunidade do caminho. Porque Jesus tinha uma vez dito aos seus discípulos: eu sou o caminho. Então é muito cara esta palavra ao evangelista São Lucas neste evangelho. A fé do caminho. Jesus os alcança os discípulos no caminho. Pois bem, a narrativa diz que Jesus, os alcançando no caminho, pergunta o que eles vinham conversando. Porque estavam muito tristes. E eles, sem conhecer quem era Jesus, eles estavam no caminho, mas ainda não tinham conhecido que era o ressuscitado, pensavam que era apenas algum peregrino mais, por isso dizem: você não sabe do que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Jesus de Nazaré, um homem de Deus, os nossos chefes o entregaram para ser crucificado, ele era a nossa esperança, mas agora já fazem 3 dias que tudo isso aconteceu.
ao que Jesus diz: como vocês são lentos para entender as Escrituras. E ali, Jesus foi explicando todas as passagens da Escritura que falavam sobre ele. Quando passavam pela porta de Emaús, Jesus fez que ia passar direto, eles o chamam para cear com eles, e, estando à mesa, Jesus toma o pão, parte o pão, e justamente naquele ato da partilha do pão, eles reconhecem que era Jesus. Na fração do pão, reconhecem que era Jesus, e Jesus desaparece. Eles voltam para a comunidade dos apóstolos e dizem um ao outro: nós não sentíamos o nosso coração arder quando ele vinha no caminho e nos explicava as Escrituras? E chegando à comunidade dos apóstolos, contam tudo o que aconteceu no caminho. Meu irmão, minha irmã, Jesus é reconhecido de verdade no caminho, na igreja, na comunidade reunida. É ali que ele é reconhecido. Em que momento? Principalmente quando ele nos explica as Escrituras e parte o pão para nós. Em que momento, meu irmão, minha irmã? Na comunidade, Jesus nos explica as Escrituras e parte o pão para nós. Na Santa Missa. É uma catequese que o evangelista Lucas está fazendo para nós. Lembrando que a verdadeira fé nós a encontramos no caminho, na igreja, na comunidade. Que a verdadeira fé nós a vivemos na igreja, não de modo individual, individualista, subjetivista, mas em comunidade, na igreja. Em que momento? De modo particular, na celebração da Eucaristia. Ali nós reconhecemos o ressuscitado de modo pleno. Ali nós fazemos a experiência de ressurreição, para sermos depois instrumentos de ressurreição para os outros nossos irmãos. Na comunidade, no caminho. Não nos esqueçamos, nossa fé é a fé do caminho. É no caminho que nós encontramos com Cristo, na igreja, na comunidade. Sobretudo, quando as Escrituras nos são explicadas e o pão é fracionado, o pão da vida, o pão eucarístico, o verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor nos é dado. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e que Nossa Senhora, a Mãe da Glória, reze sempre por nós. Amém. E o céu em recompensa um dia me